Olá, sétimo ano. Então, vamos fazer aqui uma recapitulação, né, usando o livro de vocês, sobre os platelmintes e nematelmintes, que nada mais são do que os vermes que nós temos mais familiaridade com o nome. Então, vocês já viram alguns vídeos aí sobre esse assunto, vamos só fazer um aprofundamento. Platelmintes significa vermes de corpos achatados. Então, nós temos aqui a planária, né? Veja como o corpo dela é achatadinho. Nós temos a Schistosoma mansoni. Aqui nós temos um ovo de Schistosoma, que geralmente nos exames de fezes que se faz não se encontra ela, vai se encontrar os ovos. E nós temos aqui a tênia, né? Mais conhecida pelo nome de solitária, por ficar apenas uma acoplada ao intestino, né? Porque ela tem a condição de crescer até 14 metros dentro do nosso intestino. Do que se alimentam esses vermes? Nós já sabemos que esses aqui são de vida livre, portanto são dentritívoros. Eles se alimentam de restos de plantas e animais mortos. Não são decompositores, eles se alimentam mesmo, eles comem. São as planárias. E os parasitas, eles não comem, não têm mastigação, mas eles absorvem através de suas bocas, que ficam acopladas no intestino, os nutrientes do indivíduo que ele está parasitando. Tanto o Schistosoma como a tênia, a solium e o asaginata. E assim também vai acontecer com os nematelmintes. Então, vejamos aqui. A estrutura corporal de uma planária, né? Então, ela tem, por dentro do corpo dela, ele tem essa estrutura aqui, inteira, chamada ramificação da cavidade gastrovascular. Então, é um ramo cheio de brotos, né? A cavidade gastrovascular. E diferente dos outros animais que a boca fica perto dos olhos, aqui não são olhos, são ocelos, mas tem a mesma função, a boca vai ficar aqui, ó, no ventre, né? Que a gente chamaria de barriga. Aí você tem a boca e tem a faringe. Se você olha por um outro ângulo, você vai ter o cordão nervoso longitudinal. Então, esses animais já apresentam sistema nervoso, né? O que a gente não via tão organizado nos outros que a gente estudou aí para trás, como foram os quinidários e os poríferos. Então, eles têm nervos, né? Longitudinais e transversais, né? Que se ligam uns aos outros. E já tem gânglio cerebral. Então, o cérebro começa a se organizar aqui apenas com um gânglio, né? Um direito e um esquerdo. Então, nós temos aqui uma outra visão da cavidade gastrovascular, mostrando agora cada pedacinho, né? Pequenininho desses raminhos, o que é que tem? Então, nós temos um poro excretor, um túbulo e a célula flama. Dentro da célula flama tem um núcleo e tem os cílios, que vai fazer essa função de separação de nutrientes. Então, essa é a estrutura de uma planária, que tem vida livre, ela não é parasito, ela se alimenta de detritos. A reprodução das planárias, ela também vai apresentar um sistema reprodutor. Então, vocês já viram que ela tem sistema gastrovascular. Por que gastrovascular? Porque o sistema sanguíneo e o digestório está unido. Um sistema nervoso e agora um sistema reprodutor, tá vendo? E elas são hermafroditas, elas apresentam órgão feminino, ovário, e órgão masculino no mesmo ser, apesar de ter uma preferência pela cópula, ou seja, o ovário de uma copula com o testículo da outra, né? E aí, esse ducto espermático, veja, ó, tem pênis e tem vagina, vai ser um inserido no outro. Então, é uma cópula dupla, certo? Aqui nós temos o átrio genital e aqui tem o poro genital.
aqui depois da cópula, elas entram no casulo, certo? Numa planta, geralmente é numa planta aquática, porque elas são de ambientes aquáticos ou muito úmidos, certo? E aí vão nascer diversas planárias. Outro tipo de reprodução dela é por regeneração. Se você corta a planária em duas metades, deixando a cauda de um lado e a cabeça do outro, ela vai se regenerar em duas. Se você faz 3 cortes, a parte central não regenera, certo? Então, o gânglio tem condição de formar um outro sistema corporal, dando origem a uma nova planária, a cauda também, mas a parte central não. Schistosoma mansoni. Essa daqui é um animal, um verme, que fica, de preferência, no sistema sanguíneo, certo? E ela vai se alojar preferencialmente no fígado, na veia porta, por onde o sangue passa pelo fígado. E a fêmea vive dentro do macho. O macho é como se fosse uma espécie de vagem de feijão. Dentro tem uma fêmea. Mas os dois, tanto o macho como a fêmea, tem ventosa que vão ficar fixado lá na parede do órgão que ele estiver parasitando para poder se nutrir, certo? E aqui vai mostrar a entrada desse verme, o ciclo de vida no corpo humano. Então, o Schistosoma mansoni, ele é parasito natural do caramujo, vive lá naturalmente no corpo do caramujo. Esse caramujo vai lançar nas águas os ovos com fezes. Esses ovos vão se desenvolver formando miracídio. O miracídio se desenvolve formando esporocisto, que vai crescer e formar uma larva chamada de cercária. Essa larva cercária, ó, veja que é tudo dentro do corpo do caramujo. Essa larva cercária, ela penetra no corpo dos nadadores. Por isso essa doença também é conhecida como coceira dos nadadores, né? Então, nas águas onde aparece esse caramujo que tem, o nome desse caramujo se chama bionfalária, né? Que é o reservatório natural desse animal. Esse caramujo, essa água contaminada com cercário, as pessoas não sabem, não enxergam, porque eles são muito pequenos, mas ao penetrar principalmente nos pés, em ambiente úmido, capim molhado, por onde a enxurrada passou, a água do rio que transbordou, penetra na pele e da pele para as veias. As veias sobem do pé para o coração. E aí, ao chegar no fígado, na veia porta, elas vão ficar alojadas, certo? Em especial nessa região chamada de mesentério. E aí elas vão se nutrir ali e fazer com que o fígado cresça, por isso que o nome da doença, quando está no homem, ela se chama barriga d'água, porque o fígado se avoluma bastante, fazendo com que a barriga cresça também. Aqui nós temos, né, um outro desenho mostrando a Schistosoma mansoni, ali é do ciclo de vida. A doença se chama esquistossomose. Veja que o pescador, né, com os pés dentro d'água. O menininho que estava contaminado colocou os ovos aqui com o embrião. A larva penetrou o caramujo, depois saiu como cercária e entrou no corpo do pescador. E vai ter uma preferência aqui, gente, no fígado, certo? Agora, o fígado se comunica com o intestino, lançando aí os ovos dentro do intestino, que vai eliminar lá para o ambiente, como foi o caso do menininho aqui. Sintomas: o coceira na pele quando a cercária entra no corpo, crescimento e destruição do fígado. E o crescimento da barriga, nome popular dessa doença, barriga d'água. Tênia solium, é a solitária do porco, porque são duas.
Uma parasita só o porco e outra parasita só o boi. A do porco é a Sol1. Ciclo de vida. Então, veja aqui, ó. Os porcos se alimentavam em locais ainda muito remotos, cria-se porco solto. E como os homens defecam no ambiente, os ovos acabam por se alimentar das fezes. E ao se alimentar das fezes, eles se contaminam, certo? Então, o porco se torna um hospedeiro intermediário. Gente, isso ocorre em lugares muito remotos. Hoje, quem faz criação de porco tem vacinas específicas para matar qualquer tipo de larva que tenha no porco. Portanto, a carne de porco hoje já não é mais um perigo como foi antigamente, certo? Então, porcos de origem desconhecida já não se compra mais. E se comprar, se faz a vacinação e já elimina tudo isso. Mas como é que ocorria? Quando esse porco ingeria os ovos, ele passava pelo intestino e do intestino ele caía na corrente sanguínea e se alojava na musculatura do porco. Essa larva chamada oncosfera, que é redondinha, ficava alojada aí, por isso que a carne é chamada carne com caroço, porque ela ficava cheia de carocinho. E esses caroços nada mais era do que o cisticerco na musculatura. Esse cisticerco, além da musculatura, ele também pode se alojar no cérebro, não do porco, mas do homem, quando o homem comia carne contaminada, né? E aí, o caso da carne de porco até hoje, se tem esse respaldo de ter que cozinhar bastante, ou ter que assar bem assado, ou ter que fritar bem fritada, porque matava o cisticerco. Mas lembrando a vocês hoje que tem a vigilância sanitária e a carne de porco, toda ela é passada por inspeção. E todos os criadores têm o cuidado de vacinar seus porcos, porque uma carne com caroço é prejuízo, né? Ele não vai querer perder um porco que custa muito dinheiro, 1.000, 1.500, 2.000 reais. Então, hoje a gente pode ter tranquilidade, porque toda carne comercializada em açougue, ela tem segurança sanitária. A pessoa ingere, quando isso acontece, né, se contamina. A solitária fica alojada no intestino delgado, né, se nutrindo dos nutrientes do homem e soltando ovos, certo? Cada pedacinho da solitária é uma caixinha de ovos, que tem cerca de 200.000 ovos. Esses ovos podem recontaminar o homem, mas como só fica uma solitária no intestino, ela vai alojar no fígado na forma de cisticerco ou no cérebro. E aí provocar doenças secundárias, como tumorações cerebrais ou epilepsia. Então, carne de porco hoje é segura, viu, gente? Isso acontecia muito antigamente. Aqui, ó, os proglotes, que é os pedacinhos da solitária, que tem cerca de 200.000 ovos. Aí, esses pedacinhos aqui que o homem libera e que é encontrado nas fezes humanas. E aí pode ser identificado que ele tenha essa doença. A teniçagem inata é a mesma coisa, só que ao invés da carne do porco vai ser a carne do boi. Também carne mal cozida, lembrando que a mesma vacina que tem para o porco tem para o boi, certo? E é segura a carne que se come hoje, que ninguém quer comprar, quer vender o açougueiro não fica com a carne contaminada, porque ele não vai vender. E ninguém vai querer esse prejuízo. Então, vacina-se o gado e tem segurança humana. Então, a carne infectada o homem come, chega no intestino, passa pela corrente sanguínea, pode infectar o cérebro e toda a musculatura, inclusive o pulmão, né? Temos aqui a doença, quando ela está em outras regiões que não o intestino, ela é chamada cisticercose. Então, quando você está falando do verme que está no intestino, é teníase.
certo? E quando ela está alojada no pulmão, no fígado ou no cérebro, ela se chama cisticercose. E aqui nós temos as diferenças do corpo de uma tênia solium para uma saginata. A solium tem ganchos que vão enganchar no intestino e a saginata tem ventosa. E o que é ventosa? É aquelas estruturas que fazem pressão e fica segurando na parede, certo? Uma borrachinha que você coloca e pressiona ela com o vento, ela fica segurada lá. É a mesma coisinha que tem aqui na cabeça da saginata. Nós temos aqui, ó, elas fazem autofecundação por ser solitária, elas também têm ovário e testículo, útero e poro genital, então tem estrutura masculina e feminina, elas se autofecundam. Não precisa de fêmea ou de macho, ela é hermafrodita, assim como a planária também. E ela faz a sua reprodução e cada pedacinho desse contém cerca de 200 mil ovos. Aqui a cisticercose, né, a gente já viu, mas é só para demonstrar que ela pode atingir aqui o pulmão, né, e o cérebro. E também, quando ela fica em alto grau, ela pode chegar a atingir o fígado, né? Ela fica em todos os tecidos, certo? Onde tiver musculatura, ela atinge. E agora vamos ver os vermes chamados nematelmintos ou nematóides. Nós temos muitos nematóides. Nós vamos ver 3 aqui que provocam doenças em humanos, mas nós temos nematóides importantíssimos para a saúde sanitária das plantas, certo? São os vermezinhos vermelhos que aparecem na terra, que comem todo tipo de raiz e acaba por matar a planta, tanto plantas frutíferas como herbáceas, né? São vermes de corpo cilíndrico, alongado, sem segmento e afilados nas pontas. Os mais conhecidos são as lombrigas, mas nós temos essa doença aqui que na década de 80 acometeu muitas pessoas, né? O enteróbio vermiculares, que provocava elefantíase, porque ela vai atacar os vasos linfáticos do indivíduo. E aí ela bloqueia esses vasos, retendo toda a água no órgão que ela tiver. Pode ser perna, ela tem preferência por órgãos inferiores, pernas e testículos masculinos, ou pernas femininas. E aqui nós temos essa aqui, né? A Buchereja brancoft, que vai provocar a elefantíase. Essa daqui é aquele verme linha que ataca o bumbum de meninas e meninos na infância, certo? Que é o oxiurose. Essa daqui é que ela foi bem controlada. A Buchereria Bancroft, ela só tinha tratamento, não tinha cura, mas hoje já tem vermífugos que eliminam totalmente ela do corpo humano. Então, vamos ver o ciclo de vida da lombriga, que é a Ascarides lumbricoides. E a doença que ela provoca é a ascaridíase. Então, ovos liberados nas fezes do hospedeiro contaminam o ambiente. Esse hospedeiro pode ser o homem, pode ser porco, pode ser ema, pode ser galinha, pode ser qualquer animal, pode conter a lombriga. Lembrando que criadores hoje têm uma vacina chamada vacina dos 10 males. Essa vacina serve para 10 doenças, principalmente desse tipo aqui, ó, vermífuga, né? Justamente para ter uma produção boa. Os ovos sofrem mudas sucessivas até formar a larva 3, né? A larva eclode no intestino delgado. A larva 3, ela vai infectar os alimentos. O indivíduo come o alimento contendo a larva eclode aqui dentro do corpo, nos pulmões, e realiza uma modificação, né? Passando depois da forma L3 para L4, da L4 para L5. Aí ela pode se alojar no pulmão, pode voltar para o intestino delgado e ali ficar alojada, certo? E infectar o homem totalmente. Então, o indivíduo pode até morrer asfixiado por conta da presença dela em pulmões.
Então, essa é a doença chamada ascaridíase, ou ascaris lumbricoides. Cachorro também apresenta bastante. Inclusive, cachorro pode ter ela até embaixo da língua. Mas para isso tudo tem vermífugos hoje, né? Enteróbios vermiculares, que é o vermelhinho, aquele que ataca o bumbum das crianças, principalmente à noite. Então, ela é adquirida por alimentos ou água contaminada. A lava passa pela traqueia, certo? Depois ela chega nos pulmões e aí se aloja no fígado. E no fígado ela passa para o intestino delgado. E no intestino delgado, toda noite ela sai do intestino delgado, passa pelo grosso e vai lá no ânus, comer os restos que ficou no bumbum mal lavado ou mal limpado das crianças que não costumam limpar bem o bumbum ao fazer suas necessidades fecais. Então, essa daqui é chamada de oxiurose. A Buchereria Bancroft, né, o ciclo de vida dela, e a doença que ela provoca é filariose, mais conhecida como elefantíase, porque a perna de quem tem essa doença fica parecendo como a pata de um elefante. Tá aqui a figurinha. Eu coloquei 2 ciclos aqui, porque um mostra só o que ocorre no homem, depois que o mosquito pica, né? Ela sai da probóscide do mosquito lá, entra no sangue humano e vai direto para a circulação linfática dos membros inferiores. Aqui o ciclo de vida do mosquito, né? Então, o mosquito pica o homem infectado, se contamina, as larvas do intestino. As larvas são alimentadas, né? Dentro do mosquito infectado. E aí ele pica novamente o outro homem e infecta. Então, elas já têm sexo separado. Você tem o macho e tem a fêmea, diferente da tênia e da planária, que são hermafroditas, certo? E essas aqui vão produzir de forma sexuada, né, com cópulo, a liberação de novas microfilárias, que vai continuar a contaminação onde ela existe. Agora, gente, vale ressaltar que ela precisa desse mosquito, um mosquito chamado mosquito palha. É um mosquito bem comum nas áreas de floresta atlântica e floresta equatorial, então Amazônia e litoral. Mas ela pode ser tratada, pode ser evitada com o simples uso de mosquiteiros ou repelentes do mosquito. A agenda dessa aula é resolva a atividade do capítulo 10. Eu acredito que muita gente já fez, porque já foi dito outras vezes. E faça um livreto com essas 6 doenças citadas nesta aula. Boa sorte!